Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e nesse vídeo você vai aprender os critérios de semelhança entre triângulos. Esse vídeo faz parte do nosso curso completo de Geometria Plana. Vamos estudar tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu para a matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. No nosso vídeo sobre semelhança de triângulos, a gente viu que dois triângulos são semelhantes quando eles têm ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. É isso que acontece nesses dois triângulos, por exemplo. Esse ângulo é congruente a esse, tem a mesma medida que esse outro ângulo é congruente a esse, e o terceiro ângulo também é congruente a esse. E os lados, eles são proporcionais. O lado 5 nesse triângulo é correspondente ao lado 10 nesse outro triângulo. Perceba que esse lado é 2 vezes maior do que esse. A mesma coisa acontece para o lado 8, que é 2 vezes maior do que o 4, e para o lado 6, que é 2 vezes maior do que o 3. Quando os triângulos são semelhantes, quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, os triângulos eles vão ter a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Outra coisa que a gente já viu também foi a razão de semelhança. Para achar a razão de semelhança, basta a gente dividir os valores dos lados correspondentes. Por exemplo, o lado 8, a gente divide por esse outro lado correspondente de valor 4. 8 dividido por 4 dá 2. Se a gente fizer a mesma coisa para esse lado 10, vamos dividir ele pelo lado correspondente 5. 10 dividido por 5 também vai dar 2. Perceba que dividindo os lados correspondentes, a gente está achando o mesmo valor, que nesse caso é 2. Vamos fazer isso para o terceiro lado. 6 a gente divide pelo lado correspondente 3. 6 sobre 3 também vai dar 2. Dividindo, então, dois lados correspondentes, a gente encontra sempre 2 nesse caso daqui. Esse número 2 é o que a gente chama de razão de semelhança. Ele é o resultado da divisão de dois lados correspondentes. Beleza, Quase Nerd? A gente viu, então, que para dois triângulos serem semelhantes, eles têm que ter os ângulos correspondentes congruentes com a mesma medida e os lados correspondentes proporcionais. Mas será que, sem conhecer todos os ângulos e todos os lados, conhecendo apenas alguns deles, a gente tem como concluir que esses dois triângulos são semelhantes? Na verdade, sim. Um conjunto de informações que a gente precisa ter para poder concluir que dois triângulos são semelhantes é o que a gente chama de critérios de semelhança. Dá uma olhadinha. O primeiro critério de semelhança que a gente vai ver é o seguinte: dois triângulos são semelhantes se eles têm dois ângulos congruentes. É o que a gente chama de caso ou de critério AA. Ângulo, ângulo. Quase Nerd, dica do Vina. Se dois triângulos tiverem dois ângulos correspondentes congruentes, isso significa que, automaticamente, os dois ângulos que a gente não conhece também são ângulos congruentes. E com todos os ângulos correspondentes congruentes, a gente pode ter certeza que os dois triângulos vão ser semelhantes. O que você tem que guardar, então, é que se dois triângulos têm dois ângulos iguais, é porque esses dois triângulos são semelhantes. Vamos ver como é que a gente pode usar isso em um exercício. Determine x e y. Perceba que nesse desenho a gente conhece alguns lados, a gente não conhece esses dois lados, x e y, e a gente conhece as medidas de alguns ângulos. Esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui, é por isso que cada um deles tem um risco, para simbolizar que eles são iguais, e esse ângulo daqui, que tem uma linha, o ângulo azul, é igual a esse outro ângulo aqui, que também tem uma linha. Opa! Para ficar mais claro o que está acontecendo, dá uma olhada nesse triângulo da esquerda. Vamos desenhar ele aqui do lado. As medidas 4, 8 e 6 a gente copiou aqui, 4, 8 e 6. E esses dois ângulos daqui a gente também tirou daqui. Bacana! Fora esse triângulo da esquerda, a gente também tem um triângulo ali na direita, dá uma olhadinha. Vamos copiar ele aqui do lado também. Os lados eram 4x e y, tá aqui, 4x e y. E a gente tem esses dois ângulos daqui que a gente também copiou aqui do lado.
Quase Nerd, percebe o seguinte: esse triângulo daqui tem o ângulo linha e o ângulo risco. Esse outro triângulo também tem um ângulo linha e um ângulo risco. Isso significa que esses dois triângulos eles têm dois ângulos congruentes. Pelo nosso critério de semelhança AA, ângulo-ângulo, se dois ângulos dos triângulos são congruentes, automaticamente esses dois triângulos são semelhantes. Então, a gente pode concluir que esses dois triângulos são semelhantes e vamos usar o que a gente sabe sobre semelhança de triângulos para encontrar os valores de x e de y. Perceba que esse terceiro ângulo que a gente não conhece, ele acaba tendo o mesmo valor que esse outro ângulo que a gente não conhece. Esse ângulo daqui é o cara que estava aqui e esse ângulo daqui era o ângulo que estava aqui. Bacana, vamos usar a nossa razão de semelhança aqui. Eu vou dividir o valor desse lado pelo valor do lado correspondente no outro triângulo para achar a razão de semelhança. Qual é o lado correspondente nesse triângulo ao lado 4? Perceba que esse 4 é o lado que está na frente do ângulo risco. Nesse outro triângulo, o lado que está na frente do ângulo risco é o lado que mede 8. Então, vamos dividir os lados correspondentes. 4 sobre 8 simplifica, dá 1 sobre 2, 1 meio. Esse 1 meio, então, a divisão de dois lados correspondentes, é o que a gente chama de razão de semelhança. Show de bola! Se a gente tem a razão de semelhança, a gente pode usar ela para encontrar, por exemplo, o valor de x. Vamos dividir esse lado que mede x pelo lado correspondente do outro triângulo. Perceba que o x é o lado que está na frente do ângulo duas linhas, do ângulo rosa. Nesse outro triângulo, o lado que está na frente do ângulo duas linhas, do ângulo rosa, é o lado que mede 4. Então, vamos dividir o x por 4. E a gente sabe que o resultado dessa fração tem que ser a razão de semelhança, 1 meio. Bacana! Vamos passar, então, esse 4 que está dividindo para o outro lado multiplicando. A gente vai ficar com 4 vezes 1 meio. Multiplicar por 1 meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 4 sobre 2 vai dar 2. Esse é o valor do x. Show de bola! A gente pode repetir o mesmo procedimento para encontrar o y. Se a gente dividir o y pelo lado correspondente do outro triângulo, também vai ter que dar a razão de semelhança 1 meio. O y é o lado que está na frente do ângulo uma linha, do ângulo azul. Nesse outro triângulo, o lado que está na frente do ângulo uma linha, do ângulo azul, é o lado que mede 6. Então, vamos dividir y por 6 e isso tem que dar razão de semelhança, 1 meio. Para isolar o y nessa equação, basta que a gente pegue o 6 que está dividindo e passe para o outro lado multiplicando. 6 vezes 1 meio, 6 sobre 2, vai dar 3. Esse é o valor de y. Quase Nerd, perceba que como a gente percebeu que os nossos dois triângulos tinham dois ângulos congruentes, automaticamente a gente já determinou que esses dois triângulos são semelhantes e a gente pôde usar tudo o que a gente sabia sobre semelhança de triângulos para encontrar os valores de x e de y. Se você ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Se quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos seguir em frente e ver qual é o nosso próximo critério de semelhança. Dá uma olhada nesses dois triângulos daí. Perceba que esses triângulos eles têm um ângulo que é congruente, que é esse ângulo risco, ou ângulo abóbora, e os lados. Esse lado daqui, que mede 6, é 3 vezes maior do que o lado correspondente, que mede 2. E esse outro lado, que mede 15, também é 3 vezes maior do que esse outro lado correspondente, que mede 5. Ou seja, o que a gente tem é um ângulo congruente e os dois lados adjacentes ao ângulo, os dois lados que estão ao lado do ângulo, proporcionais aos lados correspondentes. É isso que a gente chama de critério lado, ângulo, lado, LAL. Dois lados proporcionais e os ângulos entre esses lados congruentes. Toda vez que isso acontecer, a gente pode concluir automaticamente que esses triângulos são semelhantes, que esse triângulo daqui ele é semelhante a esse triângulo daqui. Vamos ver como é que a gente pode usar isso num exercício. Olha aí, vamos determinar de novo o valor de x. Esse é o nosso desenho. Perceba que a gente tem um triângulo aqui
e outro triângulo aqui. Dá uma olhada nesse ângulo. Esse ângulo ele é oposto pelo vértice a esse outro ângulo daqui. Isso significa que eles são congruentes, que eles têm a mesma medida. Para ficar mais claro, esse triângulo da esquerda a gente vai desenhar aqui do lado. Os lados são x, 2 e 4. Já esse outro triângulo da direita também vamos desenhar aqui do lado. Mas perceba que nesse caso a gente deu uma girada no triângulo. A gente continua tendo os lados 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. O lado que mede 3 estava na frente do ângulo risco e ele continua estando na frente do ângulo risco. Então, esse triângulo é exatamente igual a esse daqui. Vamos comparar esses dois triângulos? Perceba que esse lado daqui é o dobro desse. E esse outro lado, que mede 4, também é o dobro desse que mede 2. Ou seja, esses dois triângulos eles têm dois lados proporcionais. E, ao mesmo tempo, os ângulos que estão entre esses dois lados, esse ângulo e esse ângulo, eles são ângulos congruentes. Isso se encaixa perfeitamente no critério lado-ângulo-lado, LAL, dois lados proporcionais e os ângulos entre esses lados congruentes. Então, a gente pode concluir que esses dois triângulos eles são triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, a gente pode usar a razão de semelhança. Eu vou dividir esse lado daqui do primeiro triângulo pelo lado correspondente no outro triângulo, que é o 2. 4 sobre 2 dá 2. Essa é a nossa razão de semelhança. Eu poderia também ter dividido esse outro lado, que mede 2, pelo lado correspondente no outro triângulo, que mede 1. 2 sobre 1 também ia dar 2. O 2, então, é a nossa razão de semelhança. Vamos agora usar a razão de semelhança para encontrar o x. Perceba que a gente sempre divide um lado desse triângulo da esquerda pelo lado correspondente do triângulo da direita. Então, a gente vai dividir esse lado, que mede x, pelo lado correspondente. Como o x está de frente para o ângulo risco, o lado correspondente no outro triângulo também tem que estar de frente para o ângulo risco. É esse daqui que mede 3. Essa divisão, essa razão, também vai ter que dar a razão de semelhança, que vale 2. Bacana, agora é só isolar o x para descobrir quanto ele vale. O 3 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. O x, então, é 2 vezes 3, que dá 6. Quase nerd, perceba que para os dois triângulos que a gente percebeu que eles tinham dois lados proporcionais e os ângulos entre esses lados congruentes. Logo, pelo critério de semelhança LAL, lado-ângulo-lado, o famoso LAL, a gente pôde concluir que esses dois triângulos eram semelhantes. E a gente usou a razão de semelhança para encontrar o valor da incógnita x. Se você ficou com alguma dúvida, coloca sua pergunta aqui nos comentários. Se você não teve dúvida até agora, diz aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Legal, até agora a gente viu dois critérios de semelhança, o critério ângulo-ângulo e o critério lado-ângulo-lado. O terceiro e último critério de semelhança que a gente vai ver é o critério lado-lado-lado, LLL. Quando dois triângulos têm os três lados proporcionais, a gente pode concluir que esses dois triângulos são semelhantes. Dá uma olhadinha nesses dois triângulos daí. Perceba que esse lado, 8, ele mede o dobro do lado 4. Esse outro lado, 4, mede o dobro do lado 2. E esse terceiro lado, 6, mede o dobro do lado 3. Os três lados, então, são proporcionais. Logo, a gente pode concluir que esses dois triângulos são semelhantes. Ou seja, se os três lados são proporcionais, os ângulos vão ser congruentes, porque esses triângulos são sim semelhantes. Como é que ficaria essa brincadeira num exercício? Vamos ver. Determine x para que os triângulos abaixo sejam semelhantes. Então, a gente quer que esses dois triângulos sejam de fato semelhantes. Para eles serem semelhantes, a gente tem que satisfazer o critério LLL, lado, lado, lado. Os três lados têm que ser proporcionais. Dá uma olhadinha nesse lado daqui. Esse lado mede 3. Se a gente dividir pelo lado correspondente, que mede 1, a gente encontra uma razão de semelhança 3. Se a razão de semelhança vale 3 olhando para esses dois lados, a razão de semelhança vai ter que valer 3 olhando para qualquer par de lados correspondentes. Por exemplo, esse lado mede 9. Se a gente dividir por esse lado correspondente, que mede 3, também vai dar 3. Perceba que a razão de semelhança continua valendo 3.
E se a gente quiser encontrar essa razão de semelhança 3, olhando para esse último par de lados correspondentes, dividindo o x pelo lado correspondente que mede 5. Se a gente quer que esses dois triângulos sejam semelhantes, obrigatoriamente a razão de semelhança calculada aqui também vai ter que dar 3, o valor já encontrado anteriormente. Porque se não der 3, esses dois triângulos não seriam semelhantes. E a gente quer que esses triângulos sejam semelhantes. Vamos descobrir quanto é que vale o x? O 5 está dividindo o x, passa para o outro lado multiplicando. O x, então, é 5 vezes 3, que dá 15. Essa é a resposta do exercício. Quase Nerd, qualquer dúvida, já sabe. Faz a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Bacana, então a gente viu quais são os 3 critérios de semelhança para que dois triângulos sejam semelhantes. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!